Pode assentar, querido, pega a sua Bíblia na mão, abre em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Para quantos está sendo bom e edificante essas pregações sobre o Pai Nosso? Quantos estão crescendo com isso? Levanta a mão. Amém. Eu espero que os outros comecem a crescer a partir de hoje. Mateus 6, verso de 9 a 13, do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos conversar hoje sobre o verso de número 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, esse texto é muito importante, essa parte desse texto da oração, essa orientação de Jesus, para que nas nossas orações nós estejamos sempre pautando pela batalha espiritual. Aqui tem uma batalha espiritual envolvida. Muitos irmãos não se dão conta quando vão orar, que aquela dificuldade que ele tem de orar, é porque existe uma tentação, existe uma provação contra ele, existe uma ação do diabo. Nós acabamos de falar domingo passado, quantos estavam aqui domingo passado? Levanta a mão. Olha que interessante, deixa eu ver uma coisa, quantos não estavam aqui, não é para repreender nem nada, só para eu ter uma ideia, quantos não estavam domingo passado aqui? Levanta a mão. Olha só que interessante, domingo que vem, se eu lembrar, eu vou falar, eu não fiz uma coisa aqui. Quem pediram para fazer, eu não fiz, eu esqueci, mas eu quero perguntar. Quem foi abençoado financeiramente essa semana, aquele vem em mim bênção, financeiramente, você recebeu uma bênção diferenciada esta semana. Teve alguém? Levanta a mão. Você recebeu, você recebeu, você recebeu, você recebeu, quem mais recebeu? O Senhor tem derramado uma bênção diferenciada. Lá em cima alguém? Amém? Então vou fazer o seguinte, venham aqui na frente rapidamente, antes de eu começar a pregar, corram aqui para frente, vocês que levantaram as mãos, para nós incentivarmos a oração, incentivarmos a fé do povo de Deus. Aqui em cima, aqui em cima. Daqui a pouco nós vamos orar por cura. Eu quero orar por cura. E aí, você que recebeu cura já nesses dias, eu quero que você prepare o teu testemunho. Eu sei que tem um testemunho aqui poderoso de uma criança que foi curada, mas eu quero dar oportunidade também para outros testemunhos. Então, eu vou pedir só para que vocês vão direto à bênção, tá? Amém? Venham mais para cá um pouquinho, venham mais para cá, isso. Fala, minha querida, o que aconteceu? Eu tenho um salão de cabeleireiro dentro da minha casa e estava mais fraco, aí eu orei, pedi ao Senhor e Ele me abençoou com muitos e muitos clientes. As minhas contas do mês já estão todas pagas, até as do final do mês já estão. Glória a Deus. Não, eu voltei para a prefeitura e eu tinha me esquecido, eu estava precisando muito de dinheiro, como eu fiz aniversário em maio, eu recebi o 13º e não estava esperando, então... Espera aí, você esqueceu que precisava muito de dinheiro? Quem aqui esqueceu que precisava muito de dinheiro, irmão? Denise, eu queria ter esse coração, me esquecer que eu preciso de dinheiro. Não, eu não esqueci que eu precisava de dinheiro, isso aí eu não consigo esquecer.
eu esqueci que eu tinha direito ao 13º no mês do meu aniversário. Aí nós conseguimos terminar de pintar a nossa casa e nós vamos mudar agora em junho para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. É dinheiro que vem, é bom, né, irmãos? Pode bater palma para o Senhor. Glorifica a Deus. Amém. E o irmão? Eu pedi para que Deus me abençoasse, que eu estava precisando de dinheiro para quitar meu carro e eu consegui, eu quitei meu carro. Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, amado. Mais um testemunho aqui. Conseguimos fechar um contrato novo com uma construtora fora da cidade de Marília, de prestação de serviço. Mas como assim? Para mim, você é policial. Como você fechou o contrato? Explica isso. Eu sou policial, sim, mas junto com a minha mãe, conseguimos abrir uma empresa desde o ano passado e hoje nós temos deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5 empresas já prestando serviço. Glória a Deus. Está vendo como Deus é bom, amados? Agora explica, o que você conseguiu? O que Deus te deu essa semana? Nós fechamos um contrato numa construtora na parte de portaria, 24 horas. A gente trabalha com portaria, limpeza, prestação de serviço em geral, a empresa. Glória a Deus. Glória a Deus. Semana mais uma. Glória a Deus, que bom. O que Deus te deu, meu querido? Tinha um rapaz devendo um dia, já fazia 1 mês e meio, aí essa semana ele me acertou comigo. Amém. Amém. Glória a Deus. E o irmão? Uma benção bem abençoada. Eu trabalho autônomo. Então meu serviço está no término, já estou na pintura. E o meu patrão falou assim que eu vou vazar o 2014, olha lá, até janeiro ainda tem serviço para me trabalhar. Glória a Deus. Já está com o serviço assegurado até janeiro. Que bênção. Seu José Ademir, o que Deus te deu? Além da saúde, que você está bem melhor de saúde, né, Zé? Você está firmão aí. O homem está fazendo 800 quilômetros por dia de carro, né? Mas está fazendo... Então, o Zé teve entre a vida e a morte algum tempo atrás. Ele teve entre a vida e a morte. E hoje está fazendo 800 quilômetros de carro. Zé, se eu começar a dirigir, eu já durmo já no começo. Já convidei ele para ir para o Paraguai comigo esse mês que vem. Ele vai dirigindo para mim. Você vai mesmo, Zé? Vou tranquilo. O que Deus te deu, Zé? A partir daquele domingo que houve aquela diferença, que eu ofertei os R$100, a coisa mudou tudo. Se eu for contar as bênçãos que eu estou recebendo, eu vou ficar aqui a noite toda. Então, quer dizer, a melhor e a maior que eu recebi foi um contrato que eu fechei com um cliente, não só, é um cliente turrão mesmo, sabe? Ele fechou esse contrato comigo, depois de uma semana, ele me ligou reprogramando outra venda. Então, tudo isso que eu recebi. Uma semana fraca minha se tornou-se assim, praticamente a melhor semana do ano. Olha que bênção. Dá glória ao Senhor, amado. Pode sentar, queridos. Obrigado. E foi interessante. O Zé Ademir é um cara, é um exemplo, esse homem. Essa questão de dízimos e ofertas, ele às vezes faz o circuito dele, ele vai até Presidente Epitácio, se não me engano, Presidente Bernardes, né, sei lá onde ele vai para ir. Ele às vezes ele ganha o dinheiro no caminho, de lá ele deposita. Ele não espera chegar na igreja para dar o dízimo e oferta, ele deposita de lá de onde ele está. E quando ele falou que ia dar oferta, ele ficou tão desesperado para dar oferta aqui, que ele saiu, foi no banco, buscou dinheiro para entregar a oferta. E Deus viu esse cuidado dele para com a igreja e deu essa bênção que foi a semana melhor do ano. Glória a Deus, que Deus te dê semanas assim, abençoadas, e que você tenha a mesma atitude desses amados, de ser fiel ao Senhor em tudo que você fizer. Essa é uma das tentações que a gente corre, não é? A gente corre o risco de ter a tentação de achar que quem nos sustenta é o dinheiro que a gente ganha. O que nos sustenta não é o dinheiro que a gente ganha, é Deus. Porque se você cair doente, na mão desses médicos que há por aí, de alguns médicos, não todos, se você cair doente na mão do SUS, e Deus não for com você, além de você não ter dinheiro para viver, você não vai ter saúde para viver. Nós precisamos do Senhor, amém, amados? Domingo passado eu falei
sobre perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Foi uma semana tremenda, na minha corda foi muito gostoso a nossa partilha da ministração da palavra, mas hoje eu quero conversar sobre esse versículo. Começa com, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Percebe que Jesus vem falando, ensinando a gente a pedir perdão, assim como a gente perdoa, e logo em seguida ele emenda, e não nos deixe cair em tentação. Não é uma coisa separada da outra. Jesus está ensinando dessa forma porque isso tem tudo a ver com o perdão dos pecados também. Por isso nós precisamos entender algumas verdades que estão inseridas nesse texto e que são importantíssimas para a nossa vida cristã. Quando você olha o texto, e não nos deixe cair em tentação, qual a primeira coisa que você vê? É a primeira verdade que tem aí, que nós somos tentados. O que é tentação? Tentação tem a ver com tentativa. Quem que está tentando alguma coisa? Quem está fazendo tentativa de algo? É o diabo. Ele está tentando o quê? Ele está tentando te atingir, te derrubar. Por isso que chama tentação, mas não é a sua tentação, é a tentação dele contra você. É ele que está tentando te derrubar. Então você é tentado por ele. E se você não tiver consciência disto, você pode cair. E uma das coisas importantes que a gente tem que lembrar sempre é que nós temos fraquezas. Temos fraquezas diferentes de um para com o outro. As nossas fraquezas não são nas mesmas áreas. Pode até coincidir de um com o outro, mas temos fraquezas diferentes. Alguns têm fraqueza na área financeira, outros têm fraqueza na área sexual, outros têm fraqueza na área da língua, outros têm fraqueza na área das emoções, outros têm fraqueza na área dos relacionamentos, outro tem fraqueza. Quer dizer, o diabo conhece as suas fraquezas. O diabo conhece aquilo que se passa no seu coração. Então, sempre se lembre, Jesus te ensina a pedir ajuda. Não me deixe cair em tentação, porque você é tentado. E muitas vezes a gente não se dá conta. Eu me lembro de um dia que nós estávamos num culto como este, há muitos anos atrás. Nós não tínhamos um ministério, nós não tínhamos uma asa de adoração como temos hoje, nós tínhamos uma banda, que nós chamávamos de Ministério de Louvor e Adoração. Não é essa banda que tinha antes da asa, não tem a ver com nenhum integrante destes da história que eu vou contar, mas nós tínhamos uma banda na igreja. E eu me lembro que, no final daquele culto, a irmã Maria Faustina, ela está aqui, está lá atrás, ela me procurou e falou: o Renan teve uma visão. Ele viu um demônio entrar, correndo dentro da igreja. O demônio subiu no palco e jogou uma semente no palco, e a semente se tornou uma árvore. Aí eu falei: Jesus, que horas foi isso? Ela falou: na hora do louvor. Falei: onde foi que o demônio jogou a semente? Então o palco nosso era virado assim, para lá, para João Ramalho, que era ali no outro salão. Aí ela falou assim, perguntou para ele falou: jogou do lado direito, né? Então tinha jogado, então olhando o palco de frente assim, jogou do lado de cá. E eu fiquei pensando, quem que estava ali durante o louvor? Tinha o vocal e tinha o guitarrista. Tem coisa aí. Bom, o que aconteceu, irmãos? A última do vocal, que estava aqui, perto do guitarrista,
caiu em adultério. Com quem? Com o guitarrista. A gente pensa que não vai acontecer com a gente. Quem está em pé, cuide para que não caia. A gente sempre precisa estar orando e vigiando. Uma coisa boba passou pela cabeça daqueles dois, que foi uma semente, virou uma árvore, acabou com 2 famílias. Ah, pastor, mas um deles parece que a família reconstituiu. Mas, irmãos, fica sempre uma ferida lá dentro, sempre tem uma cicatriz. Satanás, ele não dá golpe que não seja mortal, ele bate para matar. Você está me escutando? Satanás, ele é homicida desde o começo, ele mata pessoas. Satanás não te ataca para tentar alguma coisa contra você. Satanás te ataca para te matar. O negócio dele é matar, roubar e destruir. Ele é homicida. E ele às vezes não consegue te matar fisicamente, mas ele mata a sua família, ele mata os seus sonhos, ele mata a perspectiva de vida que você tem, ele mata a sua saúde. Então, preste atenção. Nós somos tentados. Jesus ia gastar tempo com algo que não tem importância? Não. Jesus gastou tempo porque esse negócio da tentação, esse negócio de Satanás investir contra nós, é extremamente importante e vital. A gente precisa entender que nós somos vulneráveis, nós temos um inimigo que está nos atacando o tempo todo. Essa é uma verdade que está inserida aqui. Ele diz: peça para não cair em tentação, porque você está sendo tentado. A segunda verdade que está inserida aí é que podemos cair na tentação. O diabo está fazendo tentativas de nos derrubar, e o que pode acontecer conosco numa tentativa dessa? A gente cair. A gente pode simplesmente cair. Pastor, mas isso é importante? Se não parar a conversa, eu vou mandar vocês descer, hein? Eu estou vendo cochichinho aí, hein? Vocês estão tirando a minha atenção. É importante, o que tem a ver esse negócio de cair? Irmão, isso é sério demais. A palavra de Deus diz que nós temos que ter, lá em Tiago 1:2, está aí no seu texto, diz que nós temos que ter, por grande motivo de alegria, o passarmos por muitas tentações. Tem uma outra tradução que traz provações, porque a tentação, Deus permite porque ela é uma prova da tua fé, ela é uma prova da tua fidelidade, ela vai ser uma prova se você realmente é crente ou não, se você realmente está com o coração em Deus ou não. Então ele fala para você ter como motivo de muita alegria. Por quê? Porque se o teu inimigo está incomodado com você, se ele está tentando de todas as formas te derrubar, é porque você é um perigo para ele. Gente que não está muito aí com a coisa, já caiu na tentação, já está caído. Mas você que está em pé, falando: não, eu vou fazer discípulo, não, eu vou para a corda, não, eu vou ser um líder, não, eu vou ser uma líder, não, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu vou cumprir com a missão de Cristo. Satanás vai vir contra você com mais força. Por isso você tem que ter alegria, por ver que Satanás coloca tentações no meio do teu caminho. A gente normalmente liga tentação com tentação sexual, mas não é só isso que é tentação, isso é uma coisa entre muitas. Mas tentação de mexer naquilo que não é teu, tentação de ser violento com alguém, tentação de falar um palavrão para uma pessoa, tentação de sair com os cachorros atrás dos outros, que nem diz o ditado popular, né? Soltar os cachorros em alguém. Quantas tentações você pode passar? Tentação de atravessar o sinal vermelho, tentação de dar uma fechada no motociclista, de não deixar o pedestre passar na faixa do pedestre, de passar na frente dele, de não ter paciência. Isso tudo é tentação. E você não sabe que Satanás está com uma estratégia por trás daquilo.
Você vai e vê o pedestre lá meio titubeante, você fala, quer saber de uma coisa? Não tem tempo para parar para esse pedestre passar. E você mete o carro em cima, atropela a pessoa, e aquilo se torna uma marca na sua vida por toda a tua história. Tentação, ele tentou e conseguiu. Então, você tem por motivo de muita alegria passar por várias tentações, mas cair na tentação pode ser vital, pode ser mortal. Se você ler lá em Hebreus 6, esse texto eu quero ler com vocês, Hebreus capítulo 6, está mais perto do Apocalipse, só para você ter, está mais perto do final da Bíblia, Hebreus capítulo 6, versos do 4 ao 6 diz assim, isso é muito importante, Hebreus 6, eu quero que você abra, eu vou dar um tempo para você abrir, Hebreus 6, nós vamos ler do verso 4 ao 6, preste muita atenção nesse texto, amados, preste muita atenção no texto que está aqui. É impossível, olha como começa o texto, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, quer dizer, você entendeu o Evangelho e se converteu a Cristo, a luz do Evangelho brilhou no seu coração, você entendeu a mensagem e entregou o teu coração para Jesus, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, que é a presença do Espírito Santo na sua vida, são as manifestações do Espírito Santo na sua vida, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, quer dizer, essa pessoa, ela comeu do melhor da mesa de Deus, ela não foi uma pessoa que frequentou a igreja tão somente, é uma pessoa que experimentou profundamente de uma vida com Deus, e diz aqui, e caíram, essa pessoa provou dos deleites do céu, ela provou de tudo que Deus tem para dar para ela conhece tudo, mas ela caiu em quê, irmãos? Numa tentação, caiu de ficar lá prostrado na tentação, preste atenção, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à desonra pública. Uma outra tradução traz ignomínia. Quando nós, que pregamos o Evangelho, que nos propusemos a fazer a vontade de Deus, que nos colocamos diante do Senhor e recebemos dons, recebemos ministérios, recebemos manifestações poderosas de Deus, nós recebemos palavra do Espírito Santo, e as pessoas sabem disso. Nós não temos sido agentes secretos do reino, nós nos propusemos a fazer a vontade de Deus, mas aí, irmãos, aí vem Satanás com as suas tentativas, e sabe o que acontece? Alguns que assim já viveram, alguns que disto já provaram, porque eu não estou falando aqui, esse texto não está falando simplesmente de um pecado que você cometeu, aqui está falando de prática de pecado. O camarada, quantos vocês já ouviram falar? Homens de Deus, pastores, que expulsavam demônios, faziam milagres, ministravam cura, tinham uma palavra poderosíssima, homens que provaram tudo. Então você vê o extremo que pode chegar uma tentação. Alguns desses homens, dessas mulheres, que provaram de tantas delícias de Deus, que alguns crentes nunca sentiram, que alguns crentes nunca provaram, que alguns crentes ainda ignoram que pode existir coisas maravilhosas de Deus para as suas vidas, como estes homens e mulheres já provaram. Aqui está falando de gente, aqui está falando de crente, que provou disto, olha, da iluminação, do dom celestial, participantes do Espírito, provaram da palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. E aí então, nós conhecemos casos e casos, que a pessoa é tentada, e você vai descobrir, anos depois dessa tentação, que essa pessoa, ela tem práticas pecaminosas.
Ela não pecou simplesmente. Ela caiu e ficou prostrada lá. Ela caiu e ficou lá, caída. Ela praticou o pecado, adultério, fornicação, drogas, relações homossexuais. Conheço o caso em Marília, de pastor que está no púlpito pregando. E está tendo relação com homossexual. Eu não vou mexer nisso, não é da minha conta. Mas está lá no poder, né? E está com relações homossexuais. Ninguém consegue tirar o cara da igreja, porque não consegue tirar uma foto do cara tendo relações homossexuais. Mas o cara está lá, na frente da igreja. Aqui diz que esse tipo de gente é impossível renová-los para o arrependimento, eles não se arrependem, sabe por quê? Porque como Saul, o Espírito Santo já se foi, eles extinguiram o Espírito Santo. A palavra de Deus fala de sufocar o Espírito Santo dentro de si. O Espírito Santo vai falando, não faz isso meu filho, não faz isso minha filha, mas o cara fala, eu tenho direito, é a minha vida, ninguém se mete comigo, eu vou fazer do meu jeito, eu tenho minha opinião, vai ser do jeito que eu quero, vai ser assim. E aí ela pensa que porque ninguém está olhando, não vai dar nada. Tem dois olhos que percorrem a terra. Tem dois olhos que percorrem a terra olhando os homens. São os olhos de Deus. E, irmão, sabe por que esses caras não se arrependem? Porque só dá para se arrepender, preste atenção nisso, não esqueça nunca mais isso na sua vida. Uma pessoa só se arrepende se o Espírito Santo convencê-la do pecado. Se o Espírito Santo não convencê-la, ela jamais vai se arrepender. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o homem, não é a mente do homem, não é a bondade que existe do homem, dentro do homem, mas é o Espírito Santo. Então, esses caras não se arrependem. Você fala, por que o cara não se arrepende? Por que tem uns que caem, se arrependem e voltam? Por que tem outros que caem e não se arrependem? Porque o Espírito Santo foi sufocado nessa vida de tal jeito que o Espírito Santo não fala mais, já era. A palavra diz, se você olhar em Hebreus 10, que eles retrocederam no caminho. Porque a gente entra, imagina que aqui tem uma porta. Porta não é parede. Parede é para fazer divisão. Você não passa pela parede, amém? Se eu quiser passar ali, não passo. Eu vou bater com a cara ali na parede. Mas se eu quiser passar, eu tenho que abrir, tem uma porta ali. A porta se abre e eu passo. Então, Jesus abriu a porta do reino para mim. Ele abriu aquela porta apertada. E eu entrei. E comecei a caminhar na vida cristã. A porta era aqui. Eu comecei a caminhar. E comecei a provar coisas maravilhosas de Deus. Eu comecei a ter experiências maravilhosas com Deus. Eu comecei a manifestar coisas maravilhosas de Deus. Mas de repente Satanás foi fazendo tentativas. E eu fui tendo tentações. E Satanás jogando sementes no meu coração. E eu aceitando. E uma hora eu faço uma coisa, outra hora eu faço outra. Uma hora eu roubo o caixa da igreja. Outra hora eu roubo o caixa da empresa. Outra hora eu minto. E eu estou andando para trás. Eu não estou percebendo que aquela vida de santidade que eu estava tendo, agora eu estou tendo uma vida de pecado. E pecado faz o que entre nós e Deus? O que o pecado faz entre nós e Deus? Separação. Você pode dizer essa palavra? O pecado faz o que entre nós e Deus? O pecado nos separa de Deus, amado. Então o camarada não tem mais intimidade com Deus, e a coisa começa a ficar ruim na vida dele. Mas ele está começando a cauterizar a sua consciência. Ele começa a não perceber mais o que ele faz. Sabe o que é cauterizar? Quem sabe o que é cauterizar? É queimar. A consciência começa a ficar queimada. Ela não é mais sensível, ele não tem mais dor na consciência, a consciência não dói mais, é que nem uma pele morta, você belisca ali, não dói. A pessoa começa a cauterizar a sua consciência, porque o Espírito Santo fala para ela, filho, isso está errado. Ela fala, não, isso é normal. Filho, isso não é certo, não faça isso. Não, eu tenho meu jeito de ser. Filho, não vá por aí, não, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. O que ele está fazendo?
ele está cauterizando a consciência. O Espírito fala através da nossa consciência também. Consciência. Saber juntamente, consciência. O Espírito comunica conosco através da consciência. Aquilo que ele está vendo, ele fala para a gente. Mas aí a gente vai dizendo, não, sabe o que é? E tatati, tatatá, e tatati, tatatá. E um dia a gente sai pela porta que a gente entrou. E o mundo olha e fala, mas vem cá, você não era um deles? Não, eu sou um deles. Mas por que você está aqui? Com esse copo de cerveja na mão? Por que você está aqui com esse copo de cachaça na mão? Por que você está aqui com esse cigarro de maconha na boca? Por que você está fumando essa pedra de crack? Por que você está aqui com essa mulher que não é tua, com esse marido, com esse homem que não é teu marido? Por que você está com esse dinheiro que não é teu? Por que você está dando esse monte de calote? Por que você está sendo tão violento? Por que você está batendo tanto nas pessoas? Por que você virou um espancador, um abusador? Por que você está fazendo isso? Não, isso aí não tem nada a ver. Tem nada a ver, cada um escolhe o caminho que quer andar. Eu sou crente, mas não sou desses crentes aí não. Ele saiu do caminho, irmãos. Ele caiu. E aquele cara que está lá fora, não resta mais lugar de arrependimento para ele. Sabe o que quer dizer isso? Ele fez um negócio terrível diante de Deus. Ele expôs Jesus à desonra pública. Quando você larga Jesus, você diz que Jesus não vale a pena. Você diz que Jesus não vale nada, Jesus vale nada. Que Jesus é algo imprestável, que Jesus é algo que nós não devemos considerar. Então, você precisa tomar cuidado com a tentação, porque são tentativas do diabo em te tirar do caminho. Não despreze uma pequena tentação, porque uma semente vira árvore. E uma árvore, ela é cheia de sementes e vira uma floresta. Uma floresta começa com uma semente. E uma vida destruída começa com um ceder, uma cessão ao pecado. Você cede uma vez, cede duas, cede três, você fala, não vai dar nada. E um dia você já está velhinho, e você nem tem consciência mais de que você está pronto, ou às vezes nem velho está, às vezes é novo mesmo, que você vai ter que se encontrar com Deus, porque você já nem acredita mais nisso. Você não sabe por quê. Eu lembro que eu encontrei um amigo de juventude, nós nos convertemos mais ou menos na mesma época, e eu segui pelo caminho, mas ele não seguiu. Ele começou a namorar uma moça não crente, ele estava andando com a gente no caminho, ele começou a namorar uma moça não crente, ele achou que estava tudo bem. A palavra diz para a gente não se colocar em julgo desigual com o incrédulo. Mas ele achou que ele estava tudo bem. E ele com a moça não crente fazendo coisa que não crente fazia. Ele foi andando para trás, andando para trás, andando para trás, e a gente andando para frente. E cada vez mais a distância entre nós foi aumentando. Não só eu com ele, mas todos aqueles que continuaram para frente e ele com outros ficando para trás. E um dia eu o encontrei na cidade de Londrina. Eu já estava fazendo seminário lá. E eu então encontrei ele num dos corredores do Catuaí Shopping Center. E a hora que eu trombei de frente com ele, eu fiquei na maior alegria. Abracei ele, chamei ele pelo nome. Falei, meu amado, como que você está? Tudo bem? Ele falou, eu estou bem. Quase que ele falou, eu estou bem mal. Ele falou, eu estou bem. Eu falei, e aí, você está firme com o Senhor? Falar a verdade, não. Falei, você não tem mais ido à igreja? Não, já faz tempo que eu não vou à igreja. Você casou com aquela moça? Casei com aquela moça. Você tem filhos? Tenho filhos. Você não vai à igreja? Não vou mais. Você não tem vontade de ir à igreja? Tenho muita vontade de ir à igreja, mas eu não consigo mais ir. Eu quero, mas eu não sei o que acontece, eu não consigo mais ir. Lembra do Elvis Presley? Ele cantava com o pai, a mãe, no coral de igreja. Sabe uma das últimas frases que ele falou para o Rex Humbert, que era o pastor que cuidava dele?
ele falou, eu quero crer, mas eu não consigo. Morreu de uma overdose. Um rapaz que começou bem na igreja, como muitos rapazes estão aqui, como muitas moças. Ricardo falou aqui para vir no culto de jovens, tem muito moço, muita moça que não está no culto de jovens, mas está no lugar que não devia, está andando para trás. A tentação, ela serve para nós como um sinal de que nós somos pessoas que incomodam Satanás. Mas se Satanás perceber que nós cedemos à tentação, que nós assimilamos os golpes que ele dá, ele começa a bater porque ele quer matar você na fé, ele quer destruir você, porque ele está pensando na sua morte eterna, ele está pensando em que você não vai ser parecido com Deus, ele está pensando que você vai ser parecido com ele, e que você vai morar no lugar que ele vai morar, lugar que há fogo e ranger de dentes. Então ele começa a bater com tentações, ele vai dando uma atrás da outra. O cara parece que tem mel nele, aquela mulher parece que agora tem mel nela, parece que agora as coisas acontecem em outras áreas, tudo facilitou, e a pessoa não percebe que aquilo não vem de Deus. Tem gente que faz uma falcatrua, participa de uma corrupção, e tem coragem de orar louvando a Deus pela corrupção da qual participou. Vocês já viram em TV isso? Isso é gente com consciência cauterizada, que já caiu. Aí você fala, mas isso está errado, meu irmão. Quem está errado, rapaz? Você que é tonto, você é bobo. Deus está dando oportunidade de você ganhar o dinheiro fácil. Você não vai ganhar por quê? É o dízimo que você pode dar na igreja. Aí você vai lá na loteria esportiva, você vai lá na loteria federal, você vai lá na raspadinha, pensando que Deus precisa disso para sustentar a igreja dele. Se você ganhar dinheiro no bicho, ganhar dinheiro na loteria, ganhar dinheiro em qualquer loteria que seja, raspadinha, não traz o dinheiro para cá, é maldito, eu não quero o seu dinheiro aqui. Ah, pastor, mas você vai fazer 3 igrejas dessa. Eu não quero fazer 3 igrejas dessa, eu quero que você vá para o céu. Eu não estou interessado em construir 3 igrejas dessa. Ah, mas você vai ter dinheiro para ter programa de televisão e tudo. Eu não quero ter programa de televisão, eu quero levar você para o céu. O que adianta eu aparecer na televisão e depois lá na televisão de Deus ele falar, eu não te conheço, maldito. Então, podemos cair na tentação, segundo a verdade. Eu me detive um pouco aqui porque isso é muito importante, meu amado. E cair na tentação, escorregar na casca de banana, é algo que a hora que você vai ver, você já está no chão. Agora, você cai num pecado, cai no outro, cai no outro, cai no outro, você pode correr o risco de ser esse cara que caiu de uma vez por todas. Já apostatou da fé, já abandonou a fé, está lá fora do caminho de novo. Então, cuidado de não desprezar uma queda do pecado, arrepende-te, volta a praticar a justiça, volta ao primeiro amor. Então, se você pecou, confessa e deixa o teu pecado, que você alcança misericórdia, diz a palavra. Agora, se você insistir em continuar pecando, você corre o risco de sair pela porta fora, e de não ter mais volta para você. E pior, você vai achar que está tudo bem. Essa é a pior coisa. Você vai estar que nem o leproso, você não vai sentir mais dor, não vai doer mais. E essa é a pior situação. Um enfermo que não sabe que está enfermo. Estava conversando com um primo meu, que trabalhou no leprosário em Curitiba, e ele falou para mim que quantas pessoas chegaram lá com o pé gangrenando, precisando cortar o pé, leprosos. A pessoa não sabia que tinha lepra. E o que acontecia? Ela pegava lepra no pé, por exemplo, e como ela não sabia que aquilo era lepra, simplesmente ela não sentia mais o pé. Então ela começava a amarrar o sapato com muita força, porque como ela não tem noção de quanto deve apertar, ela apertava muito. E o que acontecia? Ela paralisava o sangue ali, não havia irrigação sanguínea na ponta do pé. O que acontecia com o pé? Ia apodrecendo, ia gangrenando, dia após dia ele ia sofrendo aquilo, era um dia inteiro com aquele pé enforcado ali, e um dia chegava no médico e falava, não sei porquê, meu pé está ficando preto. Meu pé está ficando preto. Ao contrário do que a gente pensa, aquelas feridas que a gente viu em filme em leproso, não é a lepra que produz, necessariamente.
mas são os ferimentos que o leproso tem porque ele não sente. Então ele esbarra aqui, forma uma ferida. Como ele não sente, ele nem percebe que ele se machucou ali. Forma aquele hematoma, e ali começa a apodrecer a carne dele, ele não percebe que precisa de ajuda, e é assim que há alguns crentes que começam a ficar leprosos no seu espírito, começam a ficar insensíveis, e um dia já era, não resta mais lugar de arrependimento. Jesus está se sentindo afrontado. Então, meu querido, eu me detive bastante tempo aqui para salvar você, para salvar a mim mesmo. A gente precisa ter isso na mente, a gente precisa se alimentar disto, a gente precisa ter medo do pecado. O pecado deve ser uma coisa apavorante para nós. Por isso que Jesus, ao se ver diante do pecado, que ele iria ter que receber na cruz, ele ficou apavorado. O pecado tem que nos apavorar. Ah, pastor, o senhor está colocando medo nas pessoas de ir para o inferno. Eu quero que você tenha medo de ir para o inferno mesmo. Eu não quero que você pense que o inferno é bom. Eu já vi gente dizendo assim, eu vi o Zeca Pagodinho falar isso, eu vou para o inferno, e daí? Eu vou para o inferno, vai para o inferno, e daí ele não sabe o que é inferno. A hora que ele chegar lá, ele vai descobrir o que é o inferno, ele vai falar, me tira daqui, pelo amor de Deus, alguém molha a minha língua, alguém me dá uma cervejinha, não vai ter cervejinha. Não vai ter vida me leva eu, não. Lá fogo e ranger de dente, lá os gussanos comem a carne e não consomem. Você sabe o que é um gussano comendo a carne? Você tem cachorro em casa? Quem tem cachorro em casa que levanta a mão? Você já viu um cachorro com bicheira? Quem já viu um cachorro com bicheira? Levanta a mão. O que os vermes, que os gussanos ficam fazendo no cachorro? Comendo a carne do cachorro. E o cachorro vive sentindo aqueles bichos comendo a carne dele. Só que lá não vai ter lepsídeo para passar, não. O cara vai ficar com bicheira e não vai ter lepsídeo para passar. A bicheira vai comer a carne do cara e não vai consumir a carne dele. Por isso que haverá choro e ranger de dente. Os homens vão querer morrer e não vão conseguir, porque já estão mortos. É terrível o inferno, meu irmão. Não brinque com essas coisas, tenha temor de Deus e tenha medo dessas coisas. Ah, pastor, mas assim a gente vai viver para Jesus com medo, antes de viver para Jesus com medo do que não viver para Jesus. Porque se você não viver para Jesus, é que nem o cara que não quer ir no médico porque ele tem medo de estar doente. Antes você ir para o médico doente e descobrir que você está doente e ser curado, do que ficar doente, com medo e ir para a sepultura porque você não se cuidou. Terceira verdade é que somente Deus pode nos ajudar. Somente Deus pode nos ajudar nesse negócio. Meu querido, não peita Satanás. Vou contar um caso para você aqui de uma pessoa que foi da igreja, foi dessa igreja aqui. Se converteu a Cristo, era cheio de sabedoria pessoal esse camarada. Ele era cheio de querer me parar no final de culto para me contar a história e para falar para mim que ele sabia isso, sabia aquilo outro. Não vem ao caso aqui o nome de quem é, já morreu. E um dia, ele nos seus delírios de glória pessoal, ele que havia sido liberto por Deus do vício de fumar, você sabe o que ele fez? O idiota, porque o cara que faz isso é idiota. Idiota não como palavrão, mas é fora do normal isso. Idiota quer dizer uma pessoa que não age normalmente. A palavra idiota quer dizer isso. Idiotice é o cara que vai chupar sorvete e bate na testa, quer chupar o sorvete pela orelha, não dá, isso é ser idiota. Né? Se você vê um adulto tirando catota do nariz e comendo, isso é uma atitude idiota, não é uma atitude normal, concorda ou não? Concorda ou não? Come escondido. Essa é mais normal. Agora, comer catota na frente dos outros não é legal, não. Não é normal. É uma atitude idiota. Você sabe o que o cara fez, irmãos? O cara fez uma oração para o diabo. Crente, liberto. O cara falou com o diabo, disse assim para o diabo: agora você não tem mais poder sobre a minha vida. E eu vou provar para você que você não tem poder. Olha o cara tentando o diabo, jogando o jogo do diabo e pensando que vai ganhar do diabo no jogo dele. Pegou um cigarro, botou na boca, acendeu, falou: eu vou fumar esse cigarro
e eu vou largar e não vou fumar de novo, e você não vai conseguir me escravizar que nem você fez. O que você acha que aconteceu? Ele voltou para trás. Voltar para trás é duro, né? Porque tem gente que volta para frente também, né? Porque você estava voltando para trás, aí você voltou aí para frente. Ele começou a andar para trás na vida cristã. Primeiro que ele não conseguiu mais largar do cigarro. Aí ele começou a achar problema na igreja, problema no pastor, problema na mulher, problema nos filhos, se tornou alguém intratável. E morreu podre. Cuidado. Não brinque com o diabo, não peite Satanás. Lembra que somente Deus pode te ajudar. Vamos ler Mateus 4. Irmãos, vocês me perdoem estar gastando tempo. Não perdoa nada, não tem que pedir perdão para vocês, não. Está gostando, pode ir embora, né? Olha esse texto, a tentação de Jesus. Eu estou querendo ser cortês com você, mas não tem que ser cortês com você, eu tenho que ensinar a palavra de Deus, amém? Eu acho que só Satanás não está gostando dessa conversa aqui, então ele pode ir embora. Agora, se tiver alguém que gosta de Satanás também, fica aí para ver se você se converte, tá? Aqui está falando da tentação de Jesus. E eu quero ler com você, olha só, verso 5, ou melhor, verso 3. Vamos começar do 1, pronto, senão eu vou ficar aqui escolhendo versículo, vai dar. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito, o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, como que Jesus estava? Vulnerável, com fome. E onde Jesus estava? Na frente de uma padaria, era isso? No deserto. Tinha comida lá? Não. Agora, Jesus tinha poder para fazer um milagre lá, transformar pedras em pães? Tinha. Então, de repente, Satanás apareceu na frente dele. E disse para ele assim, Satanás aproximou-se, verso 3, e disse, tu és o Filho de Deus mesmo? Você é bom mesmo? Você é o cara mesmo? Então faz o seguinte, você está com fome. Manda essas pedras se transformarem em pão. Em pães. Jesus olhou bem para Satanás e disse assim, olha aqui, camarada. Você não vem discutir comigo essa conversa de transformar em pão, porque eu faço isso a hora que eu quero, não é da tua conta. Foi isso que Jesus fez? Jesus não retrucou com Satanás. Jesus disse para ele o quê? Ele respondeu, está escrito. Ele respondeu com o quê, amados? Com a palavra de Deus. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem viverá daquilo que procede da boca de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia é aquilo que veio da boca de Deus. É a Bíblia que vai ser o seu alimento, ela é a palavra de Deus. Lá em Efésios 6 fala que ela é a espada do Espírito. Ela é uma arma poderosa que Deus deu para você vencer. E Jesus aqui está lutando contra Satanás com o quê? Com ela. Então Satanás veio e jogou uma seta, mostra que você é poderoso. Jesus sacou da espada, da palavra de Deus, e falou, está escrito, vup, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não continuou explicando isso para Satanás, não. Ele só entregou a palavra. Então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou no pináculo do templo, e lhe disse, se tu és o Filho de Deus mesmo, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Satanás pegou e tentou pegar a espada de Deus. Isso aqui está parecendo o Darth Vader, está parecendo Guerra nas Estrelas esse negócio. Um pegando a espada, outro pegando a espada. Satanás não tinha espada, ele resolveu pegar da palavra de Deus e veio com ela para cima de Jesus. Está escrito também na palavra de Deus, quanta gente cai por causa disso.
Ah, mas está escrito na Bíblia que Salomão teve 1000 mulheres, eu também posso ter. Mas está escrito lá que ele se lascou inteiro por causa disso. Que foi isso que levou ele a pecar, foram essas mulheres que levaram ele a pecar. Nós nem sabemos pela palavra se nós vamos ver Salomão no céu. Cuidado. Texto fora de contexto é? Pode falar mais alto. Texto fora de contexto é? Pode falar mais alto. Texto fora de contexto é? Se você não sabia dessa, então saiba. Texto fora de contexto é pretexto. Fala isso para o teu irmão. Texto fora de contexto é pretexto. Satanás tinha um pretexto. Ele queria derrubar Jesus, por isso que ele tirou esse texto do contexto. Esse texto que ele explica aqui, que ele coloca aqui, não tem nada a ver com o que ele está falando. Então ele diz, você dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus respondeu, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe com quem você está falando? Não me tente. Está escrito. Aí Satanás parou a conversa, não ia dar certo, ele sabia que ele não sabia usar a espada, que a espada estava na mão certa. Aí ele foi tratar de coisa dele, pessoal dele. Satanás foi fazer aquilo que ele sabe fazer. Ele foi jogar o jogo dele, ele tentou jogar o jogo de Cristo, no jogo de Cristo não dá, Cristo ganha. Então eu vou tentar no meu jogo. Aí levou-o ainda a um monte muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória destes reinos. E ele lhe disse, está vendo? Você está vendo o mundo? Você está vendo o que tem no mundo? Você está vendo as coisas maravilhosas que tem no mundo? Você está vendo todas as coisas maravilhosas que eu tenho no meu reino, no meu império? Você está vendo? Saiba uma coisa, Jesus. Se você se prostrar aqui e me adorar, eu te dou tudo isso. Glória, reino, poder. É tudo teu. Satanás nos tenta assim. Primeiro ele bate. Um crente é assim. Ele começa batendo nos crentes. O que ele faz? Ele persegue você. Você se converteu, é parente que começa a falar para você, vai virar crentão, vai lá encher o pastor de dinheiro. Ah, você virou crente, virou bobo, você agora vai ficar louco, você vai ser dos Bíblia. Ah, agora você traiu não sei quem, agora você traiu sua família. Você agora, o que vai acontecer agora com você? Você não é mais um dos nossos, você agora, ninguém nunca se preocupou com a tua vida espiritual, agora está todo mundo tomando conta do ser. E aí começa a bater, e sabe pior? As pessoas começam a falar, lá na tua igreja tem isso, lá na tua igreja tem aquilo, e pior, tem mesmo. Você vem aqui para a igreja, você olha no culto, você vê gente aqui que só fica com o celular na mão, não quer saber de nada com Deus, que só fica conversando, perturbando a ordem do culto, não deixa ninguém adorar a Deus, não deixa ninguém prestar atenção na palavra. Você vem aqui e vê aquele cara que você viu durante a semana, lá no lugar que ele não devia estar, porque você ainda está saindo dali, você já viu o cara lá também, e você viu o cara com a ser vergonhice, e você viu às vezes o cara fazendo coisas, falando coisas, pessoa que era da tua sessão de trabalho, fazendo coisas, falando coisas, dizendo que é crente, você vê ele aqui dentro da igreja. Isso é perseguição, ele está batendo no você, está espancando você. Se Jesus fala lá na parábola do semeador, que é o escândalo, né? Que as pessoas se escandalizam, vê essas coisas e ficam escandalizados, falam, como pode? Isso aqui não deve ser verdade, isso aqui deve ser mentira, porque como pode crente tão avacalhado que nem esses crentes são? Não é possível, esses caras estão aqui há anos, o cara não ora, o cara não lê Bíblia, o pastor fica lá e o pastor chacoalha, o pastor bate, o pastor fala, hein? Eu já vi o pastor falar, o pastor fala da vontade de Deus, fala da missão da igreja, fala da visão da igreja, os crentes não querem saber de nada com nada, eles não podem acreditar em Deus, não é possível. Ao contrário, eu fico vendo esses caras no lugar de pecado.
Me lembro que um dia eu morava num lugar que era bem propício para o pecado, porque do lado de lá era pasto. Do lado de cá só tinha poucas casas. E eu saí de casa, aquele dia eu estava de moto. Eu saí de casa e passei por um carro e de soslaio. Sabe o que é soslaio, né? Rabo de olho. De soslaio, eu percebi uma fisionomia conhecida, familiar. Aí eu olhei para dentro do carro e vi alguém que vinha na igreja. Mas eu percebi que aquela mulher que estava do lado dele não era a esposa dele. Falei, desgramado, você vai ver, miserável. Eu dei a volta, voltei, encostei no carro assim, tirei o capacete e falei, e aí, irmão, tudo bem? Você está com algum problema, está precisando de ajuda? Porque às vezes está com o pneu furado, né, irmãos? O cara, né, às vezes o cara está precisando de ajuda. Às vezes está com um problema ali no aparelho de som, a mulher entrou para ajudar. Né? Aí ele falou, não estou com problema não, pastor, eu estava passando por aqui, mas não estou com problema não. Eu falei, tudo bem. Então tá tudo certo, então tá bom. Deus abençoe, a gente se vê lá na igreja, tá? Irmãos, eu não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, ele veio atrás de mim, pastor, não vai pensar que aquilo que o senhor viu é aquilo que o senhor viu. Falei, não, fica tranquilo, irmão. Eu sou bobinho, fica tranquilo, eu não estou pensando nada de você não. Eu sei o que você estava fazendo, rapaz. Irmãos, Satanás vai seduzindo a gente com essas coisas. E aí o cara chega aqui na igreja e vê esses crentes. Aí Satanás fala, tá vendo? Não vale a pena. Me adora, eu tenho um reino para você, eu tenho uma glória para você, eu posso te dar coisas. Eu posso te dar prazeres, eu posso te dar muitas coisas, não vale a pena. Cristo não vale a pena, nem os crentes que dizem que crê nele, os crentes levam a sério esse negócio. Mas Jesus não quis, irmãos. Jesus disse para ele, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Por que os anjos não serviram Jesus antes? O que esses anjos estavam fazendo que não vieram antes? Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam esperando que Jesus tivesse vitória completa. E muitas vezes os anjos não vão interferir na sua vida, porque eles querem que você mostre que você realmente é crente em Jesus, que você não negocia Deus. Por isso, só Deus pode te ajudar, meu irmão. Como que Ele te ajuda? Entre outras coisas, Ele te ajuda com a palavra de Deus. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que você precisa estudar a palavra de Deus. É por isso que na Igreja Evangélica das Nações, a gente prega na celebração do domingo, tem a corda com o mesmo texto para você não esquecer. Porque se você sair daqui, você não anotar o que você aprendeu aí, você não anotar aqui atrás o que você aprendeu, você vai esquecer o que você aprendeu essa noite. E Deus ensinou muitas coisas essa noite, mas Ele ensinou algo específico para você. Deus está falando algo com você essa noite. Algo só para você. E por isso que a Igreja Evangélica das Nações tem a celebração do domingo, tem as cordas para você estar num grupo menor, ela tem a sala de aula no CT para os cursos do trilho. Por isso que a gente ensina você a ter o teu TSD. Por quê? Para você falar com Deus e ouvir Deus através da palavra. Eu oro e leio a Bíblia, porque tem crente que só ora. Meu irmão, Deus sabe o que você tem para dizer antes de você falar. Mas você sabe o que Deus tem para te dizer? Você tem que conhecer as Escrituras. Você tem que conhecer os princípios que regem a vida cristã. Então use a palavra contra Satanás. Não use a tua força pessoal, o teu intelecto, você vai cair. Quarta e última verdade que precisamos aprender, porque nós temos falhas, temos pontos fracos na nossa vida, nós temos debilidades na nossa vida. Nós precisamos aprender que precisamos ser libertos do diabo.
Aqui eu não estou falando em libertação no sentido de estar endemoniado, eu estou falando de libertação no sentido de ser livre, dele ganhar a guerra. Jesus está falando, peça para mim te livrar dele. Peça para que eu te livre dele. Quando você for orar, peça para eu não deixar você cair, e peça para eu te livrar do diabo, porque você precisa de alguém que te livre. Você não pode se livrar sozinho. É isso que Jesus está te ensinando essa noite. Quantos crentes estão caídos porque estão tentando se livrar sozinho? Comece a ter uma vida de oração, clamar a Deus por vitória. Comece a pedir a Deus para você vencer a tentação, para você não cair nela. Você está diante de uma tentação? Peça para Deus não deixar você cair. Colega de ministério, pastor, tinha o seu trabalho secular também, era pastor de tempo parcial, tinha um trabalho de alto nível, tinha uma secretária pessoal, e ele não sabe como, ele não sabe porquê, mas ele, quando ele foi se dar conta, ele estava trocando flerte com a secretária. Ele estava flertando com a secretária e a secretária com ele. Ele já tinha caído em algumas tentações e não tinha nem percebido. Ele e a secretária estavam apaixonados um pelo outro. E agora, o que eu faço? Ela me ama e eu a amo. Não sinto mais nada pela minha esposa. O que eu faço? Jogo tudo para cima. Quer saber de uma coisa? Que se lasque o mundo, que se lasque todo mundo, porque eu quero é ser feliz. E eu tenho o direito de ser feliz. E com a minha mulher eu não sou feliz mais, mas com essa pitulinha aqui eu vou ser feliz. Pitulinha já é velho, né? Era assim que você chamava ela? Essa é minha pitulinha. Como que fala agora? Ah, deixa para lá. Então, o cara está aqui e fala assim, eu tenho direito, essa mulher é linda, essa mulher aqui, eu fico deslumbrado com ela. Agora eu chego em casa, eu tenho uma mulher lá que fica me cobrando, eu tenho que sustentar ela, eu tenho que mantê-la, e ela ainda não me alegra. Quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou chutar tudo para cima e eu vou ser feliz. É assim que age alguém com a consciência cauterizada. É assim que age alguém que não tem mais temor de Deus. Mas esse cara, ele estava perto da porta de saída aqui, mas ele estava com um fiozinho ainda. O Espírito Santo estava quase sufocado totalmente, mas ele ainda ouviu a voz do Espírito. Sabe o que ele fez? Ele começou a orar. Deus me ajuda, Deus me socorre, eu vou cair em pecado, Deus. Ele não tinha caído em pecado ainda, no pecado do adultério propriamente dito, né? Já tinha caído como Jesus falou, mas ele não tinha tido ainda uma conjunção carnal com aquela mulher. Ele não tinha tido sexo com ela, não tinha havido nada entre os dois, a não ser o flerte, que já é pecado, que a Bíblia já chama de adultério, mas porque aquilo é o princípio, quer dizer, o adultério é toda a história, mas aquilo é o princípio da queda total. Aí ele começou a orar a Deus e Deus deu uma estratégia para ele. Falou, conta para a tua mulher que você está em perigo. Pede ajuda para ela. Então, ele foi lá e falou, olha, minha esposa, eu preciso contar algo para você. Você está percebendo que eu não tenho já algum tempo te procurado, que eu estou frio com você, e tal e coisa, já são 9 horas já, o pastor tem que acabar o sermão, ele não acaba nunca. E então, é o seguinte, a verdade é que eu não te amo mais, eu não sinto mais nada por você, e eu estou apaixonado por outra pessoa, eu estou apaixonado pela minha secretária. Eu quero te contar isso porque eu quero ser honesto com você, eu tenho orado a Deus, e Deus mandou eu vim falar com você e pedir ajuda para você. Você pode me ajudar a me livrar desse pecado, pode me ajudar a me livrar dessa paixão, você pode me ajudar. E ela deve ter ficado muito abalada com tudo aquilo, mas ela foi uma mulher de Deus, ela falou, eu te ajudo. Falou, então vamos começar a orar juntos, vamos começar a buscar a Deus juntos, porque eu não quero cair,
E eles começaram a orar juntos. Eles começaram a buscar Deus juntos. E de repente um dia lá, que ele não sabe explicar, ele falou para mim, não sei te explicar o que aconteceu, eu nem percebi como aconteceu, mas eu estava apaixonado pela minha mulher de novo. A secretária já não estava mais na minha cabeça. Eu estava ligadaço, era na minha esposa, que estava do meu lado, sendo minha parceira. E ele então falou para ela, olha, a chama acendeu de novo. Aí ela falou para ele, agora manda ela embora. Ele falou, não. O homem de Deus quando ele tá com o Senhor, ele tem caráter. Ele falou, não posso fazer isso com ela, porque eu ajudei ela a estar nessa situação. Você vai ter que ter paciência agora, porque eu vou arrumar um emprego para ela, e aí então eu vou mandar ela embora, porque eu não quero destruir a vida dela. Chegou na secretária e falou, olha, sabe aquilo que eu sentia por você? Já não sinto mais. Eu tenho buscado a Deus. Ela sabia que ele era pastor. E eu não posso fazer o que a gente estava pensando em fazer. E Deus mudou o meu coração. E eu agora estou bem com a minha esposa. E eu quero te arrumar um emprego para você não ficar na rua. E você vai trabalhar em outro lugar. Chamou um amigo que trabalhava no mesmo setor dele e falou, olha, eu preciso da tua ajuda. Leve ela para a sua empresa, porque eu não quero também que ela seja destruída, né, que ela fique sem emprego, porque eu fiz uma besteira lá atrás. O amigo deu um emprego para ela e ela foi embora. E ele reconciliou-se com sua esposa. Irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus para ser liberto do diabo, sabe por quê? Tiago capítulo 1. Eu creio que Deus está trazendo grande libertação para a igreja esta noite. Tiago capítulo 1. Olha só, porque a gente acha que o diabo, ele faz tentativas. Nós estamos agora assistindo a Copa do Mundo, né? A gente pensa que o diabo é que nem certos times que joga sem propósito, que dá chute para lá, para cá, mas não sabe onde quer chegar. Não, o diabo, ele sabe onde ele quer chegar, e ele sabe o que ele está fazendo. Olha o capítulo 1, aí verso 13 e 14. Diz assim, Tiago 1, 13 e 14. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um de nós, preste atenção, está falando com você e comigo, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quem é a avó da morte? Quem é a avó da morte? A avó da morte é a cobiça. São os maus desejos que nós temos no coração. Ela gera um filho naquele que se deixa levar por ela. Como que chama o filho da cobiça? Pecado. E o pecado, irmãos, ele tem uma filha que ele gera na vida de quem aceitou a cobiça e teve ele como filho. Ele gera a morte. Quem é a avó do pecado? A avó da morte? É a cobiça, são os maus desejos. Quem é o filho da cobiça? É o pecado. Quem é o filho do pecado? É a morte. Um vai gerando o outro. E aí você tem a vida destruída. Eu sei que as crianças estão voltando, papai e mamãe, coloca eles aí com você, já estamos terminando. Mas Deus, meu amado, quando você se volta para Deus, Deus te protege, por isso que nós precisamos dele. Salmo 34, 7, lá no meio da Bíblia, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor, aqui está falando de Jesus, viu? O anjo do Senhor acampa-se ao redor. No Velho Testamento, quando falava o anjo do Senhor no singular, normalmente estava falando do Messias. O anjo do Senhor, que é Jesus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 91, um pouquinho para frente aí, Salmo 91, de 1 a 4.
Alguns já sabem decor, outros deixam isso aqui para espantar demônio. Isso aqui só espanta demônio quando você aplica na sua vida. O que habita, ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como que a gente começa a habitar lá? Temendo a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. O escudo, ele só protege o tronco e a cabeça daqui para cima, mas o pavês ele cobre daqui até lá embaixo. O pavês é aquele escudão grande que cobre até os pés. Deus é para você um pavês e um escudo. Amém? Deus te livra. Meu irmão, tem uma equação que vai te dar vitória na tua vida cristã. Oração mais palavra é igual a vitória. Se você fizer o teu TSD, se você aprender a palavra, se você buscar a palavra, você vai começar a conhecer os princípios, você vai começar a entender como que Deus age. Satanás não terá vitória sobre você se você aplicar a palavra, aplicar o que está escrito. Você tem que aprender a ler a Bíblia, você tem que aprender a orar, aprender a buscar inspiração para entender o que está por trás da letra, porque a letra sozinha mata, mas o Espírito Santo vivifica. Tem crente que só fica com a letra, tem crente que só fica com a letra, fica bitolado, crentão bitolado, chato, galocha, morto na sua vida espiritual. Deus quer te mostrar o que tem atrás da letra, Deus quer te mostrar mais, Deus quer que você seja profundo na palavra, Deus quer que você tenha experiências profundas com o Espírito Santo. Por isso Deus tem se revelado nesta casa, por isso Deus tem mostrado as suas maravilhas nesta casa. Deus quer que você conheça a palavra, viva da palavra e tenha vitórias que a palavra te proporciona, em nome de Jesus. Por isso mantenha o teu TSD diário, ore, leia a palavra, jejue, busque a Deus, seja um homem, uma mulher do Senhor, e para de achar que pecadinhos e pecadões existem. Só existe pecado. Se você ceder a um, você está vulnerável a ceder ao outro, e uma sepultura chama outra sepultura, um abismo chama outro abismo, e você vai ver a morte na sua frente, porque a morte, ela é a neta da cobiça. Vai ser gerado o pecado, e depois do pecado será gerado a morte na sua vida. Não deixe isso acontecer. Antes da morte ser gerada pelo pecado, diga não para a cobiça, diga não para os desejos maus, em nome de Jesus, e faça isso declarando pela palavra as promessas de Deus. Quantos abandonam a Deus porque não conhecem suas promessas, não conhecem aquilo que Deus fala na palavra, não conhecem as armas espirituais que têm, não conhecem a armadura de Deus, não conhecem o fruto do Espírito, não sabem o que buscar, porque não querem intimidade com Deus, querem missa, querem culto, querem ser missais, templários, querem vir aos domingos na igreja e pensar que isso vai fazer uma mágica na tua vida. Não vai. Religião não pode fazer nada por você. Ou você é um filho, uma filha de Deus que vive pela palavra, ou você vai cair na tentação. E a hora que você cair na tentação, o diabo vai te chupar que nem uma laranja, e depois ele vai te jogar fora, porque o diabo nunca vai ser seu amigo, porque demônios não são amigos de ninguém, e demônio não é amigo nenhum do outro. Nenhum do outro eles são amigos. Você está escutando? Eles não são amigos nenhum do outro, eles são estratégicos para trabalhar, mas eles não têm amor no coração deles. Pergunta para um pai de santo se outro pai de santo pode entrar no terreiro dele sem pedir licença. Se o espírito que anda com ele pode entrar no terreiro do outro sem pedir licença. Eles não gostam nenhum do outro. Eles não são amigos de ninguém, nem dos seus iguais. Eles não vão te dar nada, que eles não te cobrarão e não te matarão por isso. Não brinque com Deus, não brinque com as coisas de Deus, porque isso é sério. E Jesus está te ensinando aqui: peça para mim, eu vou te sustentar em pé. Peça para mim, eu te sustento. Peça para mim e eu livro você dele. Eu te livro do laço do passarinheiro, eu te livro da peste perniciosa, eu te livro da mortandade que assola ao meio-dia. Eu te livro.
se esconda em mim, venha para perto de mim, não corra de mim, corra para mim. Queridos, sabe por que essa igreja não é melhor do que é? Essa igreja já é boa, mas sabe por que não é melhor que é? Porque nós ainda, cada um pensa do jeito que quer. Nós precisamos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Palavra de Deus. E largar de achômetros, largar disso, daquilo. Nós temos que andar juntos, porque juntos nós somos mais fortes. É difícil alguém tirar uma ovelha do meio do rebanho, porque o pastor está ali para guardar o seu rebanho, mas uma ovelha desgarrada pode ser morta. Ande junto. Pai, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do maligno. E você pode ver aí, meu amado, que mal, aí está com que letra? Está escrito, como que está escrito mal? Livra-nos do mal. Está escrito como aí? M-A? Está escrito como aí, meu querido? M-A? Preste atenção na tua Bíblia aí, Mateus capítulo 6. Livra-nos do mal. Como está escrito mal aí? M-A-L. Não está M-A-U. Qual a diferença, pastor? É que mal com L é substantivo, é nome. É persona. E mal com U é um adjetivo, é uma qualidade. Qualidade ruim, mas é. Qual o contrário de mal com U? Bom. Né? O antônimo, o contrário de mal com U é bom. E o contrário de mal com L é bem. O mal com L quer usar o mal com U que está dentro de nós. O mal com L que está fora, o maligno quer usar o mal com U que está dentro de nós. Quer usar as coisas más que a gente carrega no nosso coração. Mas nós vamos nos esconder em Deus. Amém, igreja? Não esqueça mais disso. Deus te deu um presente essa noite. E eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa. Essa noite eu não estou com pressa. Eu quero orar por cura essa noite. Porque tem muita gente doente no meio do povo de Deus por causa do pecado. Por causa de demônios que estão atacando sua vida. Tinha um cara, a Bíblia mostra um cara surdo, que quando Jesus se aproxima dele, Jesus expulsa o demônio dele, o cara passa a ouvir e a falar. Porque por ser surdo ele não falava. Desde criança não aprendeu. Mas quando ele ouviu, ele pôde falar. Tem gente doente, acometido por doenças, que foram colocadas por demônios, e tem gente que está doente e Deus vai curar. Cadê o pastor Guedes? Pastor Alexandre Guedes. Cadê aquela pessoa que queria dar o testemunho? Quem que é a pessoa que o filho ou filha foi curado? Por favor, venha aqui à frente. Mais alguém foi curado nesses dias, nós temos orado por cura. Vocês lembram? Vem em mim, bênção. Vem em mim, bênção. Quem mais foi curado esses dias aqui? Vem cá para testemunhar. Quem mais foi curado? Esses dias Deus realizou alguma cura na tua vida, nesses cultos que nós tivemos aqui, vem aqui para testemunhar. Do que Deus te curou, irmã? Eu estava com aquelas manchas, lembra que eu contei, a hora que orou, né? Estava no meu corpo todo. Estava bem feio, criando uma crosta e não tem mais nada. Só tem algumas manchas que também já estão desaparecendo. Ela me mostrou, o dia que nós oramos por ela, ela tinha umas manchas escuras na pele, estava no corpo dela todo, né? E depois disso acabou as manchas. Acabou, desapareceu tudo.
Quem tirou as suas manchas? Jesus. Amém, glória a Deus. Do que Deus te curou, irmã? Eu estava com uma digestão crônica, tudo que eu comia fazia muito mal, e eu fui muito abençoada com a cura. Eu posso comer de tudo, não faz mal, eu só tenho que comer menos. Quem te curou, irmã? Jesus. Amém. O que aconteceu aqui, querido? Obrigado, podem descer, queridos, obrigado. Vocês podem dar glória a Deus, amados? Amém? Amém. Vamos ouvir aqui. Aconteceu, pastor, que... Espera um pouquinho só. Foi com ele ou com ela? Cadê? Ela já está... Cris, vai tocar bateria, velho. Vamos lá. O que aconteceu? 2 meses atrás, a gente recebemos uma notícia que ele estava com uma deficiência de biotinidase. É uma doença que se vê no exame do pezinho. Essa doença é autossônica e ela é recessiva. Ele podia não crescer ou podia alguma coisa nele não se desenvolver ao certo como se desenvolveu em nós. Aí, essa doença também traz um monte de complicações, ia ter que tomar remédio pro resto da vida e tudo mais. Aí, uns 2 meses atrás, chamaram ele para fazer um exame lá em Campinas. Aí nós fomos, viemos aqui antes, a igreja orou por nós, agradecer a igreja, muito obrigado, e primeiramente a Deus, claro, oraram por ele. Aí a confirmação veio, a semana agora, segunda-feira, aí eles mandaram uma carta para a gente, e a carta diz assim, ó: a deficiência de biotinidase é uma doença autossômica recessiva, que se caracteriza pela deficiência da enzima biotinidase, essencial para o metabolismo da vitamina biotina. A deficiência dessa enzima implica em uma falha na utilização e reciclagem da vitamina biotina, e com isso, o prejuízo de uma série de reações metabólicas. A dosagem qualitativa da atividade da enzima no teste do pezinho é um indicador indireto da deficiência da biotinidase. A criança Pedro Sala Beiro de Souza apresentou dosagens reduzidas da enzima biotinidase 301,38 ng/ml no teste do pezinho, realizado em 23/12/2013. Porém, depois que a gente veio aqui, recebemos a oração, orando em casa, pedindo a Deus também, aí veio. Porém, no exame confirmatório, realizado no dia 2/4/2014, foi feita uma pesquisa quantitativa e encontrado o resultado de 11,13 nMOLS, e eu não sei o que é isso. Aí, e foi considerado normal. Glória a Deus. Tem um restante aqui, irmãos. Vamos deixar ele ler. Aí, aqui embaixo, aí mostra pra gente, ó, essa condição afasta a presença da deficiência de biotinidase e sugere uma alteração transitória do recém-nascido. Mas transitória para os médicos, para mim é um milagre divino do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, a criança recebe alto de nosso serviço, com orientação para acompanhamento de puericultura, que é de desenvolvimento. Então, Deus foi maravilhoso conosco. Eu posso dizer para vocês que eu vivi muita coisa prazerosa que esse mundo lá fora pode me oferecer, mas eu falo para vocês, 1 minuto na casa do Senhor quebra tudo que o mundo um dia deu para mim. 1 minuto, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Olha que maravilhoso. Ele disse exatamente o que o salmista Davi disse: um dia nos astros do Senhor vale mais do que 1000 lá fora, né? E tem mais ainda. A gente foi atrás disso daqui, aí levamos eles um médico pago, o médico examinou, encontrou um sopro no coraçãozinho dele, e a bacia dele estava meio que deslocada. Fomos embora tristes, mas sempre na certeza que Deus ia suprir toda a nossa... tudo aquilo que a gente queria, que a gente pedisse a Ele de todo o nosso coração. Chegamos em casa, oramos, ajoelhamos, oramos. No outro dia fizemos o exame.
não tinha nada no coraçãozinho, não tinha nada na bacia, porque, ó, você, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quando a gente foi fazer o exame da perninha dele, que disse que ele teria um problema na bacia, que ele poderia não andar e tal, a gente chegou para fazer o exame, o médico perguntou por que nós estávamos lá. Porque os ossos de uma criança, ele começa a ser calcificado com 6 meses. A gente levou ele não tinha nem 3 meses, e o médico disse que os ossos dele estavam todos calcificados, ele não tinha nada. Glória a Deus. Você pode dar as palmas para o Senhor? Amém. Amém. Obrigado, amados. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Deus abençoe, princesa. Agora acabou. Deus é bom, não é, irmãos? Deus maravilhoso. Deus cuida de nós, amém?